Que bênção, né, irmãos? Agradecendo ao Senhor pelas suas promessas infalíveis em nossas vidas. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Quer dizer, Deus, Ele é soberano, Ele tem tudo em suas mãos. Tudo que acontece tem a permissão de Deus, né? Eu me lembro que quando eu fazia o curso ali no Seminário Presbiteriano do Norte do Brasil, um professor, ele falava sobre a ação de Satanás. As pessoas criam, é o Deus desse século, mas como se fosse alguém que fosse um ser que fosse páreo para Jesus Cristo. Não é, definitivamente não é. E ele contando aquela história lá de Jó, bem conhecida, que o diabo pediu autorização para tocar em Jó, né? Porque se não tiver autorização de Deus, ele não toca em ninguém da gente. Você sabe disso, sabe? Que nós somos protegidos pelo Senhor. Aí Deus até permitiu, toca até ali, não passa não, senão acabou. Você sabe disso? Quem manda é Ele. Ele é quem manda, a última palavra é dele. Na Idade Média eu lembro que eu via muito isso assim, nos momentos que a gente estudava a história da igreja, que houve um momento que achava que o diabo não tem condições. Aí esse autor de uma revista chamada Ultimato Presbiteriano, ele dizia o seguinte, eu me lembro de um artigo dele, que ele dizia assim: o diabo é um diabo de Deus, porque não faz nada se Deus não autorizar não. Deus manda em todas as coisas, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém? Queridos irmãos, eu queria agradecer a família, que nosso irmão Elton, né? Isa está por aí, né? Que bênção, né? Sejam bem-vindos, né? E os filhos estão conosco nesta manhã, que bom, a gente fica feliz com a visita de vocês. Mas vamos direto ao ponto. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Efésios. Hoje vamos falar sobre o governo da igreja, e essa revista realmente ela é uma bênção, né? E a gente vai seguindo os passos aqui, os irmãos vão entendendo, e alguns pontos principais, vamos chamar assim, né? Porque o assunto é um pouco extenso, mas vamos abordar aqueles que a gente considera crucial, importante para o nosso entendimento. Capítulo 1 de Efésios, vamos ler a partir do versículo de número 15, que esse é o nosso texto básico da nossa lição. Capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo número 15. Paulo orando pelos crentes, né? E aqui tem essa referência para o estudo de hoje. Sentado como os irmãos estão, capítulo 1, versículo 15 diante. Diz assim, está aqui projetado, a gente pode acompanhar. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A igreja pode ler comigo 18? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20, a igreja. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Toda a igreja comigo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ainda o verso 23, a qual é o seu corpo,
Obrigado, meu Deus, porque no teu discurso também de despedida, o Senhor fala para a igreja ali em Mateus, para os seus discípulos, para todos nós: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então toda a glória, toda a honra, louvor, majestade, soberania está no teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, a nossa única esperança. Obrigado, ó Deus, que nesta manhã estamos aqui diante do teu Espírito, ó Pai, e nos ajuda a compreender, ó Pai, a natureza da igreja e a revelação, ó Deus, pois é o que diz a tua palavra que acabamos de ler: o Senhor pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seu cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, aleluia, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Obrigado, Deus, porque sem Jesus Cristo nada podemos fazer. Obrigado, Deus, por esse simpósio, estas lições, ó Pai, lições que temos aprendido aqui a cada domingo, ó Pai. Ajuda a tua igreja a perseverar, ó Pai, e lembrar das tuas palavras, palavras do teu Filho Jesus Cristo ao apóstolo Pedro sobre a igreja. Ele disse: tu és Pedro, tu és homem, tu és ilimitado, apesar de ser um apóstolo, mas ele diz mas a igreja é colocada sobre mim. Essa pedra é Jesus Cristo, que é chamada pedra angular. E ele disse mais: as portas do inferno, o poder do mal, não pode prevalecer contra a minha igreja. Deus, obrigado, porque nós somos, ó Deus, o teu povo, ó Pai. Andando em obediência, nós, ó Pai, sempre vamos triunfar. É necessário que possamos andar contigo, lendo a tua palavra. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a vida da tua igreja. Obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Coloca aí o capítulo 1, né, o verso número 22. Deixa ele aí congelado, daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Esse texto aqui, ele diz que o 22, 1:22, ok, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Cristo está acima de tudo e de todas as coisas. É nessa lição que a gente vai aprender, saber, entender, que o aluno deve ser capaz, todos nós, de entender o seguinte: que Deus é quem governa a igreja, é Deus quem governa a sua igreja, e que Cristo é o Senhor dela, é o Senhor da igreja. Foi Ele que se entregou por ela, foi Ele que derramou seu sangue na cruz do Calvário pela sua igreja. E para funcionar, a igreja precisa de liderança humana para a sua organização. Por isso que a gente vai aprender também na lição de hoje, e ter esse entendimento de por que a gente deve orar tanto pelos líderes da igreja, porque eles são pessoas escolhidas por Deus. Quem escolhe é o Senhor. A gente está fazendo discipulado agora, nas terça-feira, e a gente está lendo o livro de Apocalipse, né? E quando Jesus Cristo se apresenta a João, o Cristo glorificado, ele fala das 7 estrelas, né? Ele fala dos 7 candeeiros, dos castiçais. É um livro muito simbólico, mas a gente vai entender que ele está falando que aqueles candeeiros, na verdade, representa o anjo da igreja, e que no entendimento da maioria dos intérpretes, esse anjo da igreja é o pastor da igreja, que Deus coloca ali. Ele diz ao anjo, escreve ao anjo, ao líder. Por isso, irmãos, sempre a igreja deve buscar: Senhor, dá entendimento ao nosso pastor. Senhor, tem misericórdia do pastor, porque Deus vai colocando na mente dele, no coração, na mente, abrindo os olhos, iluminando. Porque, irmão, na verdade, apesar de a gente entender que tem que ter na organização a liderança humana, mas essa liderança humana só é abençoada se tiver debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver essa liderança na obediência, a gente vê as tragédias que acontecem por aí em várias igrejas. E certamente a culpa não é do Cristo que ensina na sua palavra, mas do líder que não tem andado em obediência. A gente vai ver isso. Também o aluno deve ser capaz de sentir
que a igreja, ela é amada por Cristo e é propriedade de Deus. A gente viu na mensagem do pastor Abisaí trazendo o amor que Deus tem pela igreja. Ele amou tanto que se entregou por ela. E por isso nós devemos ser igreja, sentir que é amado por Deus. Não sei se você tem esse sentimento. Deus, ele ama a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se tem alguém que nos ama, é Jesus Cristo. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. A gente entendendo isso, aprendendo isso, lendo a palavra de Deus, todo esse texto áureo, o texto básico, o texto da devocional para reflexão, vai apontar em todo momento um Cristo que cuida da gente. Ele cuida de nós e Ele nos ama. E ainda dessa temática sobre o governo da igreja, nós devemos obedecer aos líderes que Deus coloca na igreja. Irmãos, quem coloca é Deus. Eu acredito plenamente nisso. O líder deve estar debaixo dessa visão, com temor e tremor diante de Deus. Você acha que se Deus resolver tirar um líder, alguém pode impedir? Você acha mesmo isso? Deus querendo que seja o meu último dia aqui, você acha que alguém pode se reunir e dizer, não, eu quero ele mais um dia? Antes que houvesse Deus, sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida da sua igreja. E devemos entender, por isso que a gente vai ver os autores bíblicos falando sobre a vida daquele homem que lidera, para que possamos orar. Aliás, alguns pedem oração. Talvez um dos líderes no Novo Testamento, na visão neotestamentária, que mais pede oração é Paulo. Grande capacidade Paulo tinha, ou não? Era um homem capacitado, era um homem, um doutor, mas ele sempre dizia, eu resolvi pregar Cristo e este crucificado. E ele sempre falava que ele dependia de Deus para tudo. Quando ele falava dele, ele dizia, eu sou um miserável, eu não tenho condições, porque o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, então ele disse, Senhor, só o Senhor na minha vida. E Paulo era tão honesto, irmão, no seu conhecimento sobre a grandeza de Deus, que ele disse, aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. E a gente vai perceber o tempo todo, apesar dessa dimensão, a gente vai ver essas duas dimensões, né, da visão sobre o que a igreja, no governo dela, a gente deve obedecer. Obedecei vossos líderes, em algumas traduções, obedecei vossos pastores, obedecer a vossos guias. Tudo isso está escrito dentro dessa perspectiva bíblica. Agora a gente também vai compreender, e os irmãos, os alunos, faz questão, e você que é aluno da classe A, da adultos, adulto mais, né, o pessoal da terceira, mas estuda esse texto, para um pouquinho, para verificar, porque realmente é muito profundo. Eu passei horas assim, lendo e procurando entender, e pude ver a profundidade desse assunto, irmãos. É muito profundo. E eu queria apresentar pelo menos um olhar que a gente deve ter pela igreja. Um olhar quando a gente fala dos remidos, da comunidade dos remidos. A gente aprende isso, inclusive está lá dentro da proposta doutrinária batista, quando ela fala o que é igreja, né? É uma assembleia de pessoas regeneradas, pessoas convertidas, pessoas batizadas, pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas que realmente são pessoas que buscam a Deus, que foram escolhidas por Ele. Nessa perspectiva, a gente pensando sobre igreja. A igreja, ela se encontra peregrinando na terra e ela apresenta duas formas, e preste bastante atenção. Primeira visão que o autor aqui apresenta dessa lição, que por sinal maravilhosa. O primeiro olhar pode definir a igreja como organismo. Em primeiro lugar, uma igreja como organismo, como um grande corpo vivo, onde cada crente foi lavado, remido pelo sangue de Cristo e é membro deste grande corpo. Então, em primeiro lugar, o primeiro olhar, você vai definir a igreja como organismo. E quando a gente fala nessa visão, a igreja alguns chamam invisível, a igreja que a gente não fala, não estou falando aqui de templo, nem da igreja local, mas da igreja numa visão holística, no mundo inteiro, de uma forma geral. Observe o que é que ele fala ainda aqui.
E ele diz o seguinte: essa igreja é a semelhança do nosso próprio corpo. Paulo também, ele faz essa grande alegoria, falando ali aos Efésios. Cada membro da igreja local está interligado e interdependente do outro. Assim também com relação aos crentes em todo o mundo. Olha que o negócio ampliou agora, percebe? Amplia muito, não só aqui. Por exemplo, a nossa irmã Maísa foi lá para Caruaru, já se identificou, é crente, não é membro da mesma igreja, não é? Mas ali é o povo de Deus, e uma linguagem do povo de Deus tem a linguagem do céu. Posso ouvir um amém, irmãos? Por isso que é muito fácil você conversar com crente, é muito fácil você chegar e se identificar. Eu sou muito a favor, quando uma pessoa mudou, está em outro lugar, procure uma igreja, vá ali, para você ali vai ser alimentado, ali você vai ter cuidado, ali vai ser a sua vida, né? Ah, mas eu estou com saudade da minha igreja. Que bom que você tem saudade dela, mas você está na igreja ali, no lugar também onde tem o povo de Deus. E essa primeira visão, ela fala com relação aos crentes, não só a igreja local, mas do mundo todo. Isso vai produzir um prazer, uma sensação de que onde houver uma igreja e dela eu me aproximar, estou entrando em contato com um membro do mesmo corpo que faço parte. Essa pessoa, esse membro, ele é membro do céu, é membro da igreja celestial, do grande Deus. Aí desaparece placa, entendeu? Não tem placa, tem o povo que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Porque aqui, enquanto organização, a gente vai ver isso, é muito protocolo às vezes, né? É tanta coisa que acontece. A gente percebe que algumas igrejas, o crente tem a sua organização, tem seu estatuto, tem tudo isso. E um dia vai deixar de existir, mas aqui existe. Porque a igreja que está aqui na terra só pode ser e cantar quem é daquele membro, quem e tal, muita coisa. Mas então, houve até um cantor que botou que tem gente querendo ser dono da igreja, sabe dessa polêmica, né? Que a igreja é a sua empresa. Quem achar isso está muito enganado, porque a igreja é de Cristo, a igreja é dele. E às vezes as pessoas estão querendo ali ter um olhar diferente, sabe, irmão? Lembre-se disso, que a igreja, o governo dela é de Cristo. Então aqui, essa maneira de ver as igrejas que compõem o corpo de Cristo, presta atenção, só é possível com os olhos espirituais, que o Espírito Santo nos concede. Ele ainda nos ajuda a decifrar o segredo do Evangelho. Irmãos, você quer que uma pessoa que não nasceu de novo entenda isso? Não vai entender nunca, não vai compreender esse mistério. Só compreende esse mistério quem, ou você nunca chegou num lugar e alguém que você não conhece, Deus usa como Ele quer, e Ele dá um versículo para você que tem tudo a ver com aquilo que você está sentindo. Por quê? Porque aquela pessoa pertence a Deus, amém, irmãos? Pertence ao Senhor. Não é só alguém que você nunca viu, está no outro igual, não te preocupa não, Deus está resolvendo essa causa. Isso não é chute não, o Espírito Santo está falando, e a pessoa está precisando daquela mensagem, aquele momento e aquela hora. Mas o dono da igreja universal, a igreja de todos os tempos, ele sabe quem são os seus povos, e ele conhece a sua igreja, ele conhece o seu povo. Então, primeiro momento, primeiro olhar, nós definimos a igreja como organismo, ou seja, uma igreja onde nada separa, nem os dogmas, assim, as muitas e diversas denominações ou configurações religiosas que tem, mas aquele que nasceu de novo. Mas em segundo momento, ele também apresenta aqui um segundo olhar, preste atenção, um segundo olhar lançado sobre a igreja, pode facilmente perceber que ela também, não apenas um organismo, mas uma organização. A igreja é uma organização. A conexão da igreja com os céus a transforma em organismo. O fato da igreja estar na terra a transforma em organização. A igreja na terra é organismo. Agora, já percebeu aquele culto que você não sabe se o céu desceu ou se você subiu? Torna-se a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo, nós somos organismo e organização, porque a gente sente a presença de Deus aqui na igreja. Então é como se o céu se abre e você ali sente. Eu fico observando ali no dia que morreu o rei Uzias e a visão do profeta Isaías. Irmãos, aquilo é tão lindo. Ele viu serafins, aleluia, e naquele momento o organismo, Deus Santo, os anjos falando, e a gente sabe da existência dele, e o povo de Deus sabe a presença de Deus na vida do seu povo.
E ali, eu creio que ali já era, não sabia se era o céu, se era a terra. Quantas vezes, não sei se você já teve essa experiência, no momento do louvor, a gente fica tão feliz, é tanta alegria. No momento do louvor, no momento da mensagem, você começa a sentir a alegria e a presença do Espírito Santo. Então, desse ponto de vista, apesar dela ser uma organização, ela também é um organismo, no seu sentido. E ele aqui, irmãos, eu achei muito interessante isso. O fato da igreja estar na terra é uma organização. Aí a gente tem horário, a gente tem tudo. A gente, quando sai daqui da igreja, do templo, a gente deixa de ser igreja, continua sendo igreja normal. Nós somos igreja, aqui é o templo onde se reúne a igreja. E sempre o povo de Deus tem um costume de se reunir. O autor de Hebreus diz assim: não deixe de congregar, como é costume de alguns, porque a igreja somos nós aqui nessa reunião. Ô irmão, você, por exemplo, adoeceu, passa 8 dias sem vir para a igreja. Eu não sei como algumas pessoas conseguem passar um mês sem vir na igreja. Deve estar muito mal. Eu sei que às vezes o problema, né, são problemas de saúde e as pessoas não sentem bem. Essa pandemia, meu filho, o que aconteceu? Eu vi pessoas aqui quase surtando. Eu vou, mas você tem a terceira idade, porque quando abriu o mundo, sério, quem tem 60 anos não pode. A bancada da terceira idade quase que enlouquecia. Mas não pode. E tem a irmã que está, pastor, eu tenho 59. Não, irmã, eu fiz 60, eu me lembro. Era tanta vontade de ir para a igreja que parece que diminuiu. Aí eu disse, não, me lembro que a senhora já fez 60, e 60 em diante não podia. Que inferno, né? A pessoa que gosta de escola dominical, a pessoa que gosta de matinal, a pessoa que gosta de estar na igreja, eu não tenho dúvida que essa semana vai acontecer umas coisas que Mozart sempre me diz. A gente vai ter culto só matinal, terça, quinta e sábado, mas quarta-feira vai aparecer crente aqui. Eu já estou sabendo disso. Quarta-feira já chega batendo. Cadê o pastor, Mozart? Hoje não tem não, já sei que Mozart vai ter esse trabalho. Vão apertar a cigarra 6 horas da manhã para Moza abrir. Aí Moza vai dizer, eu acho que ele vai botar um cartaz, mas só terça, quinta e sexta. A gente avisa tanto. É o desejo de estar com os irmãos, é a alegria. Aqui toda manhã é um bate-papo, a gente troca de informações. Alguém já está dizendo, alguém chegou a dizer que a igreja é uma grande comunidade terapêutica, porque a gente se relaciona, a gente cresce, você sai diferente, você gosta. Escola Bíblica Dominical, por exemplo, uma sala daquela movimentada, são risadas, alegria, testemunho. Quando toca cigarro, oxe, por que não continua aqui? Ou não é verdade? Pensa que eu não lembro, sei disso não? Tem. Quantas vezes na escola dominical o assunto está bom. A gente agora com essa disciplina num discipulado, quando dá 8h25, né? Parou, irmão. Mas pastor, parece que começou agora. 1 hora que a gente já está falando. Começou agora, já encerrou. Fica com gostinho de quero mais para o próximo, nosso próximo encontro. Então, irmãos, esse segundo olhar. Olha, presta atenção. Aqui o autor considera, eu acho também importante, sabe, irmão, a gente ler, entender. Ele considera que hoje a igreja, ela é tanto uma coisa como outra. Quer dizer, tanto organismo como organização. E ele explica por quê. No céu, não seremos mais organização, ok? Lá no céu, o grupo MCA agora canta. Que tamanho será esse grupo MCA lá no céu, hein? Já pensou? Vamos ouvir os jovens, misericórdia. Roda e bebê, recém-nascido cantando seco. Mas não vai ter essas coisas que aqui tem. 60 mais, professor. Pode ficar tranquilo que lá no céu eu não vi nenhum sinal que vai acontecer isso. Isso é coisa das nossas organizações. Ontem aqui a irmã fez, eu agradeço a Deus, eu ando por aí, viajo tanto. É dificilmente ver uma igreja com todas as organizações funcionando. Lembra disso? Ela falou ontem. Aqui funciona tudo, que bom. Então aqui, meus irmãos, a parte burocrática vai acabar. Relação do aniversário. Já pensou lá na eternidade fazendo aniversário? Acabou, né? Meu irmão tem quantos anos? Não tem mais. Não é verdade? E se tivesse uma plataforma dessa no céu, ninguém subia com dificuldade, que a gente voava. Eu tenho impressão assim, eu fico voando, né? Não vai ter essas limitações. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o sol, aliás, o mar já não existe. Lá não existe mais tristeza nem dor. Já notou que na igreja às vezes a gente chega com a cara amarrada, uma dor, uma tristeza, às vezes, né? Chateado. Ou não acontece isso aqui? Na organização acontece, igreja como organização. Mas como ela também é organismo, daqui a pouco a gente está bem. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da gente, dizendo, isso passa, meu filho. Essa luta vai passar. Passa.
passará o céu e a terra. Você pode dizer para o seu irmão, essa luta vai passar. Pastor, parece que não, viu? Parece que não tem fim, parece, mas vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Ah, irmão, vai passar. Dura não. Jesus vai estar tomando conta e vai passar. Essa agonia que tira o sono, essa agonia que perturba a tua mente, vai passar. Em nome de Jesus Cristo. Então é bom que a igreja local, apesar de todas essas amarras, porque às vezes a gente está na carne ainda, isso é coisa de quem está nessa carne e sangue. Às vezes nosso irmão Alessandro e Natália, eles sempre estão no matinal, pastor, quando a gente ficar livre disso, dessa carne e sangue, vai ser melhor, porque aqui tem essas coisas. Tem dia que você está pensando coisa até ou ruim, é verdade ou não é isso? Hoje vai dar tudo errado, não está certo. Eu me lembro do reverendo João Campos, meditação do santuário, ele pregou sobre a ressurreição, quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, aí sim, acabou-se o aperreio. Ele diz que vai ser um brado de glória. Sai de mim, com o corpo aqui, né? Sai de mim que tu não me pertence, porque esse corpo às vezes vai dar errado, vou morrer essa semana, que nada, irmão. É tudo coisa da cabeça da pessoa, né? Pessoa internada, eu vou fazer a tua irmã, falei, pastor, ainda bem que o senhor veio me ver, porque eu já estou quem que sabe disso, irmão? Não é? A pessoa pensa só que vai piorar. Será que eu vou passar fome? Será que não vai ter o que comer? Aí a gente tem que tomar uma dimensão do poder de Deus, que Ele não vai desamparar a sua igreja. Ele fui moço, agora estou velho, eu nunca vi um justo desamparado. Nem vai faltar pão na tua mesa, nem vai faltar pão, porque Deus está presente, irmão. É isso que a gente deve entender. A igreja, com essa perspectiva, com essa visão, que é Cristo quem toma conta da gente. Irmãos, a pessoa Cristo decepcionado. Olha, Jesus Cristo uma certa vez, ele disse para a igreja dele, eu tomo conta de passarinho. Já viu algum passarinho morrendo de fome? Ele morre de fome dentro da gaiola, solto não. Dentro da gaiola ele pode morrer de fome, solto não. Eu sou providência na vida dos passarinhos. Que coisa, né, irmão? Ele toma conta. Eu me lembro do pastor, o reverendo Nizam Bahia, grande homem de Deus. Ele estava querendo preparando para um culto grátis, ele disse que não achava o texto, pregou tanto, ele é um deão, ele é conselheiro de pastores, para você ter uma ideia do nível desse homem. Mas ele disse que naquele dia não estava fluindo o culto, aquela mensagem, ele queria, Senhor, me dá uma mensagem. Ele morava no próprio prédio, lá no seminário presbiteriano norte, e ele ficou na janela, porque lá quem já foi no seminário é uma área enorme, de muita manga, muita fruta, e ele olhando, ele viu uma sabiá. Foi bastante ver aquela sabiá para acender a alegria no coração dele. A sabiá cantando, não sei se era gongá, não entendo muito não. Uma sabiá gorda, bonita, mas cantava e cantava. E depois lá no genipapo, no genipapo. Quando acabar o genipapo, ela é para goiaba. Ainda tem outras coisas, viu? Deus está tomando conta de você, viu, meu irmão? Se a igreja local, a igreja de Cristo, nessa perspectiva do Deus que toma conta da gente, a gente não vai ficar triste não, irmão. Eu quero dizer que ainda hoje Deus toma uma providência na vida, ainda hoje Ele toma, e a gente vai ver os efeitos. Mas deixa eu dar um saltinho aqui. A igreja hoje, não apenas como organização, porque a parte burocrática, graças a Deus, um dia vai acabar. Funcional deixará de existir, sumirá da vida da igreja tudo que diz respeito a estatuto, regimento interno, pagamento de conta, orçamento, a goteira que está... Não, tudo isso vai acabar, planejamento. Todos esses itens são importantes sim, mas na era presente. Mas um dia deixará de existir. Não obstante, perderão seu valor e não farão mais sentido quando a gente estiver no céu. Acabou. Tem mais, viu? Lá no céu nem se casa, nem se dá, hein? A irmã disse, pastor, isso aí é a minha vitória. Já pensou que a irmã disse? Essa é minha alegria, porque já estou tanto tempo casado. Mas minha irmã, eu gosto dele, pastor, ele me faz bem. Mas lá na eternidade, de novo, eu disse, não, lá não se casa. Deus é sábio, né, meu irmão? Deus é essa sabedoria. Se vê que a gente vai estar lá feliz um com o outro, em nome de Jesus. Há muita sabedoria de Deus, viu, meu irmão? Lá não, acabou esse negócio, né? Senta juntinho, esposa e esposa, eu não vejo assim não. Mas vamos embora, né, Marisa? Olha,
Veja bem, aqui tem uma orientação didática que eu poderia fazer, mas eu queria ir num ponto. Olha, Jesus tem sido o Senhor da sua vida, sim ou não? Ele é o Senhor da sua vida? Sim. Ele não só é o Salvador, Ele é o Senhor. Você se sente amada e amado por Jesus, igreja? Não esqueça que a gente está na escola dominical, ok? Para não ser aquela mensagem tão tipo mensagem. A gente está na escola dominical, interagindo. Quem se sente amado por Jesus e amada, levante a sua mão. Pois Ele ama você. Não duvide disso. O amor dele é grande por você. Ele toma conta de você. Preste atenção, eu tenho outra pergunta. Sabendo que Cristo ama a sua igreja, se entregou por ela, né? Qual tem sido o seu sentimento para com a igreja do Senhor? Tem amado sua igreja, independente dos defeitos e problemas que ela tem? Você tem coragem de falar mal da sua igreja? Não faça isso não. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Tem defeito? Na sua casa tem, na minha também tem. Ou não é verdade? Mas é sua igreja, a igreja de Cristo, e você é membro dessa igreja. Eu me lembro que eu estava no seminário faz tempo, né? Lá dessa vez no Batista, num discipulado. Aí vinham umas seminaristas daquelas conversas, umas 2 ou 3, não sei qual é a área, e conversando alto. E tinha uns colegas lá, uns pastores, e ele dizia assim: rapaz, né, na época, né, o pastor Miquel estava vivo, foi uma coisa muito interessante. Aí eu falei: quem está meio doentado é o pastor Miquel, né? Elas escutaram, eu falei: negativo, meu pastor está bem, viu? Vamos tomar conta da vida de vocês. Sabe, brincadeira. Mas rapaz, ninguém está falando, só perguntando se ele está doentado. E realmente ele está. Ele está melhor. Só faltava essa. O meu pastor está bem e vai ficar melhor. E saíram virados. Eita, quem são essas meninas, né? Aí pessoas vão falar e você alimenta. Está falando, você eu também vejo. Para com isso. Negativo, é impressão sua, viu? Ali é bênção de Deus, é poder de Deus na minha igreja. Ali Jesus faz a obra. E você se alegra com isso. Quer ficar feio. Ele está falando do seu filho, da sua filha, da sua casa, da sua igreja também. Aí aqui ele faz a segunda pergunta para reflexão. Independente dos seus defeitos, você deve amar a sua igreja. Agora, pensando no fato de Cristo ter comprado você com o seu sangue, você foi comprado com o sangue de Cristo, nós. Então ele faz uma pergunta. E ter feito o mesmo por todos os irmãos daqui da igreja. E o que lhe vem à mente ou no coração ao pensar nos irmãos que você desgosta ou que você tem pouca afinidade? Aquele irmão que você não conversa, acha meio chato, ele é lavado e remido no sangue de Cristo também. Eu não gosto muito daquele irmão. Ele é lavado e remido no sangue e vai morar no céu com você também. E agora, como é que vai ser isso, né, Rejane? Como é que a gente vai viver numa vida de desgosto? Vai morar tudo no céu? Não, eu gosto. Aí a gente seleciona um grupinho que a gente gosta. Esse aqui eu gosto. E os outros não são redimidos, não, é? Quem derramou sangue pelos outros só foi você, foi Jesus. Quer dizer que Jesus Cristo só derramou sangue por essa ala aqui? Aqui não, aqui está de enxerida, é isso que a gente pensa? Nós somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, irmão. Presta atenção a isso. Qual é meu sentimento, a minha relação em relação a esse crente? Ele é crente que não deixa um versículo com ninguém. Entra calado e sai em silêncio. Calado, não dá uma opinião na escola dominical, calado. Pois por aquele irmão, Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. E a gente quer que o irmão seja igual a você. Ó, irmão, vou dizer uma coisa a você e não se ofenda. Deus me livre todo mundo ser igual a você. Ninguém aguentava, irmão. Deus me livre. Ainda bem que tem pessoas que mudam. Já pensou se todo mundo fosse pastor Samuel? Misericórdia. Já pensou se todo mundo fosse Regiane Barros? Quem ia sobreviver? Já pensou se todo mundo fosse Moza? Não dá não, irmão. Percebe que as funções que a gente tem no corpo, todas são importantes. Quem é mais importante? A mão? Quem é? Mas todos são importantes, todos têm uma função. E na igreja a gente costuma fazer seleção e selecionar. Eleger quem a gente gosta, mas olha, e todos ali são lavados e remidos no sangue de Cristo. Procure ter mais afinidade. Tempo misericórdia. O governo divino da igreja. Vê esse tópico aqui. Daqui a pouco eu paro. Mas preste atenção, o poder, o governo. Como é esse governo de Deus na sua igreja? Ô irmão, tem coisa estranha acontecendo nesse mundo, viu?
líderes dizendo que a Bíblia está ultrapassada, líderes dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Precisamos atualizar a Bíblia. Não acredita mais Bíblia como palavra de Deus. Como será essa igreja se não acredita na palavra do Senhor? Então aqui eu fiquei observando esse governo. A gente tem a Bíblia, olha, só pela revelação divina, e a Bíblia é revelação, é que podemos perceber e entender que o governo último da igreja vem do alto. Todavia, uma vez regenerado, quem é regenerado aqui, diga amém, irmãos. Está num processo, a gente é regenerado. Um teólogo que dizia que nós fomos salvos, mas ainda estamos no processo. A vida do justo não é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Estamos aí nessa evolução, mas já salvo. Todavia, uma vez que somos regenerados, fazendo parte de uma comunidade, desfrutando da sua comunhão, podemos constatar esse fenômeno. Irmãos, tem pessoas que não entendem esse mistério da igreja. Culto demorado, culto chato, isso, aquilo, outro. Eu estava ouvindo um pastor agora que tem pessoas, o pastor se prepara tanto para pregar a mensagem evangelística, tem pessoas que não gostei da mensagem. Aí, segundo esse pastor, eu esqueci o nome dele, acho que eu passei para um monte de gente, a pessoa acumulou lixo durante a semana todinha. Lixo virtual, lixo dentro do negócio. Aí tem lixo na cabeça, aí quando vê uma mensagem dessa, eu não entendo. Por que você não entende? Todo mundo aqui está em sintonia, está entendendo o que Deus está falando com a gente. E por que será que ele não entende? Ele disse que, aí ele usou uma expressão que eu acho que talvez ofenda algumas pessoas. É porque sua cabeça é um lixão. Muito forte isso. É um lixão, porque já não tem espaço mais para Deus. Super lotou. De vez em quando o celular diz, né? Urgentemente faça sei o quê, está cheio de vírus, crente cheio de vírus. Aí não tem espaço mais para a palavra do Senhor. Passa a semana sem ler Bíblia, passa a semana sem orar. Cristo é o cabeça da igreja. Pode repetir comigo? Cristo é o cabeça da igreja. Nós lemos esse texto, 1:22, está aqui, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o quê? O cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. 23, vamos lá, 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que coisa, né? Versículo 24, só para a gente dar uma carreirinha aqui, vamos lá. Aliás, perdão, é esse 23 mesmo. Ele diz aqui, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Irmão, sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Com clareza, que ele é suficiente. Já viu essa expressão? Você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele sendo cabeça, ele nos preenche. Tem uma versão britânica do Salmo 23, eu gostei muito quando alguém falou para mim, que diz o seguinte, o Salmo 23, versículo 1, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada desejarei. Eu não desejo mais nada, eu estou preenchido com a presença de Deus na minha vida. Então aqui ele diz o seguinte, Cristo é o cabeça, Ele tem um senhorio. Nesse sentido, ressalta a soberania de Cristo no governo da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, e o Senhor absoluto da igreja. Ele é o Senhor absoluto da igreja. Então, se vier um anjo e pregar um evangelho, além do que está aqui, seja o quê? Maldiçoado, anátema. Então Jesus Cristo é tudo para nós. Você já percebeu que no Novo Testamento, a igreja, no olhar, né, todo olhar neotestamentário, converge, o fim da lei é quem? É Cristo, tudo é Jesus Cristo. E ele interpreta, quando ele já circulava na época o Pentateuco e alguns dos profetas, ele disse assim, o visto que diz ao Antigo, eu porém vos digo. Ele considera o Velho Testamento, mas ele diz assim, eu porém vos digo. Ele fala, ele inaugura, por isso que a gente vê em Cristo todas as coisas se realizam. Então 1:22, deixa no 22 de novo, por favor, 22. Pois todas as coisas. Então aqui nesse versículo 22, que a gente vai observar com clareza, que Jesus Cristo é o cabeça de todas as coisas, não apenas da igreja. Deus o tornou Senhor de tudo, o seu senhorio é universal. Sendo assim, anjos, demônios, principados, potestades, poderes do céu, da terra, do inferno, todos estão subordinados à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ninguém pode deter a marcha da igreja, porque quem está à frente da igreja é Jesus Cristo. Compreende como é forte isso?
Ninguém pode deter, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em quem? Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria que você soubesse, às vezes o pastor precisa muito de ouvir isso, pastor Abisaí. A liderança também. E agora? Eu quero dizer que Deus tem, Jesus Cristo tem uma solução. A solução não está na liderança. A liderança se prostra diante de Deus, Ele está. Então aqui a gente vê assim: ninguém pode deter a marcha da igreja. Aquele antigo, né? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. A obra é santa, irmão. A obra é de Cristo. A obra dele continua. 25 anos aqui nesse local e Deus renovando. Cristo amou a sua igreja. Agora tem uma coisa, ele diz assim: tenha ânimo, você faz parte de um exército mais que vencedor. Olhe para a igreja e saiba que quem ousa tocar nela está tocando no corpo de Cristo, e é dele e virá a contraofensiva. Achei importante isso. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ai, Saulo, estou te perseguindo. Tu persegue a igreja? Está me perseguindo. Jesus Cristo, quem tocar na igreja, toca nele. Por isso que é muito arriscado estar falando mal da igreja. A igreja é de Cristo. E ele vai ser o juiz. Ele é o juiz. Eu conheço a cada igreja. Ânimo, você faz parte do exército que não vence. Cristo amou a sua igreja. E eu quero dar uma disparada, porque eu vi na mensagem muito bem esse texto, essa abordagem do amor de Cristo pela igreja. O governo de Cristo sobre a igreja não tem como base poder ou demonstração de força, ostentação, menos a imposição dos ditadores. Na base do governo está o amor. Isso difere tudo o que podemos ver neste mundo. Jesus governa a igreja sem que isso lhe renda qualquer acréscimo. A relação de Jesus Cristo com a igreja está fundamentada no amor. Isso significa dizer que nesta relação Jesus apenas oferece nada e recebe em troca. Por pelo menos duas razões isso acontece. Bom, eu lendo isso, é porque a Bíblia tem uma matéria que a gente estudava no seminário, falava sobre harmonia bíblica. Já vou falar sobre harmonia bíblica. A Bíblia ela não entra em desacordo. A gente vai ver isso no Antigo Testamento também. Então, não entra em desacordo a Bíblia. Aí aqui ele apresenta duas razões. Por que ele pergunta? Por quê? Porque a igreja não tem atributos qualificados para recompensar Jesus por tudo que ele fez. O que é que você pode dar para Jesus por tudo que ele fez por você? A gente pode dar alguma coisa em troca? Qual é o presente que você pode dar? Se tudo é dele. Mas não é verdade. Porque para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele para todos sempre. Amém. A gente quer que Jó perguntar: o que é que eu vou dar a Deus de presente? Hoje é o aniversário de Deus, não tem isso, né? O que é que eu vou dar de presente? Ele é dono de tudo. Ele é dono da tua vida, da minha vida. Ele é dono dos céus e da terra. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Eu vou dar a igreja, você vai dar, você está devolvendo, tudo é dele. Não é só dele 10%, os 90% é dele também. Os 100% é dele, mas ele deixa você com aquele dinheiro, e aquele dinheiro ele vai render, vai sustentar e vai te abençoar. Nem pense, eu vou devolver o que é de Deus. A gente costuma dizer isso, né? Aí eu fiquei pensando uma vez: o que é de Deus? O que é de Deus é tudo. Meu emprego, aposentadoria, sei lá, tudo é dele. Tudo é dele, a vida é dele. O ar que nós respiramos é dele. Tudo é dele. Aquele homem, né, que passou pela Covid, depois quando ele escapou e fizeram uma festa, aí ele fez: olha, mas ficou um bom hospital, tem uma conta para pagar aqui. O homem rico, cheio de dinheiro. Aí quando ele olhou a conta, ele começou a chorar. Aí o médico disse: você está preocupado porque está o valor muito alto? Você passou 15 dias respirando com o aparelho. Ele 15 dias foi. Ele fez: eu vou pagar, minha preocupação não é essa não. É que eu tenho mais de 70 anos que eu respiro todo dia e nunca paguei essa conta. Já pensou nisso? Parou para pensar nisso? Que você está respirando desde manhã aqui, desde que acordou, a noite toda respirando, e não chega uma conta no final do mês. Tudo é dele. E aqui ele diz que ele nos ama, porque tudo é dele. Também tem outra questão que a gente nunca vai poder pagar, porque o que Cristo fez por amor. A palavra que Paulo usou para descrever o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja foi tipicamente cristã.
amor ágape, né? Que nas palavras, né, daqui de um francês diz que é o amor que não se pode, não paga, né? Qualquer resquício de egoísmo, que não procura satisfação própria, é um altruísmo, né? Nem faz afeição como resposta à afeição. E ele diz aqui, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada. Quem faz algo por amor, recebe a recompensa no próprio ato de fazer. Ó irmão, por amor, ele se entregou para a gente. Tudo ele fez por amor, ele não está cobrando nada. Ele fez, filho meu, dai-me o teu coração, te dobra diante da meu senhorio, eu sou o Senhor de todas as coisas. Josué em comunhão com ele, e ele naquela hora que entrar na Jericó, conquista a sua Jericó, a mensagem de quarta-feira. Você lembra quando ele chegou para Josué? Josué disse assim, tu és um dos meus inimigos, ele tira a sandália dos teus pés. Eu sou o príncipe do Senhor, eu vim aqui para dar vitória, eu vou entregar em tuas mãos essa cidade. As nossas vitórias, quem entrega a nossas mãos é Deus, é Jesus. E finalmente, irmãos, a gente já vai aqui, já pensando em bem, eu quero falar um pouco sobre Cristo comprou a igreja pelo seu sangue, mas o governo humano da igreja, vamos tocar, eu acho também um ponto, considerar isso, para entender esse governo humano, como é que se aplica aqui. Olha, Deus escolheu, Deus vocacionou, capacitou homens e mulheres para conduzirem a igreja, definindo-a tanto como organismo como organização. Na abertura a gente explicou isso. É uma contradição marcharmos em direção à glória celestial, enquanto na terra não honramos nosso compromisso. A Bíblia deixa claro que Deus escolheu alguns para estarem à frente da igreja. Como organismo, o governo é divino. Como organização, o governo é humano. Mas é muito bom relembrar que mesmo no governo humano, é Deus quem dá as diretrizes. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Entendeu como é que é? O governo é humano, vírgula, é Deus que está na condução da sua igreja. É Deus que está na condução da sua igreja. Agora, se Ele escolheu, capacitou, elegeu, confiou, por que a gente vai ficar tão desconfiado, falar tanto e tal? Se foi Deus que fez aquela obra e Ele não está fazendo, aí Ele fala assim, ó, pastores e mestres, que no entendimento do autor é a mesma coisa, mas ele também tem quem pense diferente. A expressão outros eles escolheu para pastores e mestres é citada aqui em conjunto, havendo assim a possibilidade de que os dois nomes, pastores e mestres, se refiram ao mesmo ministério. Há quem afirme que se trata de ministério diferente. Um deles é Calvino, ele fala que Calvino tal, pensa diferente, mas no entanto, quem escolheu foi Deus. E ele aqui dá uma explicação, o autor da lição, e ele diz o seguinte: as duas principais características do ministério pastoral podem ser enumeradas como prover alimento espiritual para o rebanho e proteger o rebanho de perigos espirituais. A principal característica do mestre, como o próprio nome dá a entender, é ensinar. O dia a dia da igreja parece revelar que nem todo pastor é mestre e nem todo mestre é pastor. O que realmente importa é que Deus institui ambos para edificar a igreja local e que ambos os ministérios não podem ser negligenciados sob pena de sérios prejuízos ao corpo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A minha opinião, faço essa leitura com respeito e gosto, mas o pastor ensina o tempo todo, né? Pastor, mestre. A Bíblia chega a chamar nenhum de vós queiram ser mestre. Fala referindo ao líder da igreja, porque sobre vocês virão muita exigência. Quando você está na vitrine, quando você está na frente, é muito olhado. Você é o quê? Aqui é o professor dos homens da igreja. Aqui é a professora. Você está na liderança. Nós estamos à frente, aqui é uma palavra bem dirigida para a liderança, exemplo dos fiéis. Para ser exemplo, Paulo dizia isso a Timóteo: seja um exemplo. Você não está na liderança, não foi confiada a você essa posição? Então por isso que há tanto escândalo quando acontecem coisas que as pessoas não tomam essa diretriz. O governo humano, pastores e mestres. Deus lhe concedeu o dom de pastoreio, ensino, ou ambos? Uma pergunta. A Bíblia diz que o que preside, lidera, deve exercer esse dom com diligência, e o que ensina deve esmerar-se em fazê-lo. Qual é a relação daqueles que receberam esse dom com este versículo na prática ministerial de hoje? Por exemplo,
Você é professora de escola dominical? Se prepare mais. Você é pastor? Se dedique muito mais. Eu acho estranho, faço uma confissão e peço a Deus misericórdia da minha vida. Um pastor está pedindo para fazer isso, para fazer aquilo, quando ele não faz. Minha opinião. Líderes, guias de cego, não é? Pede uma coisa, irmão, é importante orar. Eu não vejo pastor na oração. Eu sei que são muitas coisas que acontecem. Estudem a Bíblia. Faça isso, faça aquilo. Então quem está na liderança paga um preço muito grande. E a Bíblia diz, é melhor no semestre. Eu me lembro que na formatura da gente, ali no seminário, foi um pregador especial. A última aula, a aula da saudade, uma coisa assim. E reuniu a turma todinha dos bacharéis e fez, olha, dá tempo de existir vocês. Não sejam teólogos, mas pastores não. Dá tempo de existir de ser pastor. Acaba com isso. Vocês já tiveram conhecimento, se aprofunde, é bacharel. Agora, não queira ser pastor. Se for para brincar com a igreja, não queira ser pastor. Se for para estar mentindo dentro da igreja, não queira ser pastor. Se for para estar com enrolada dentro da igreja, não seja como pastor. Se for para roubar a igreja, não queira ser pastor. Jesus Cristo disse que referente a Judas, o filho do homem vai ser traído, como foi destinado para ele. Mas ai daquele por quem ele for traído. Melhor fora que ele nem nascesse. É pesado, sabe, irmão, isso. Não faz o que quer, não. Deus, ele vai cobrar caro. A quem muito for dado, lembra esse versículo? Muito será cobrado. Eu sei de muita coisa, vai ser cobrado muita coisa de você, viu, meu irmão? Então aqui, meus irmãos, a referente a essa presbítero e diácono também. Hoje há vários modelos de igreja, né? De governo de igreja. Quem dá um testemunho significa para uma igreja local, pode não ser necessariamente significa um para outro. Essa questão, isso é secundário. Por isso que eu não quero fazer tanta abordagem. Você é o quê? Você é pastor, você é diácono, você é professor, você é servo e nada mais. Sirva ao Senhor. Mas se você tem essa posição dentro daquela organização, naquele contexto, cumpra. A pessoa, um professor que nunca chega na hora, eu fico preocupado com isso. Aqui eu estou trazendo aqui para os professores. O que é que você vai cobrar do aluno pontualidade? Compreendeu? Você exerce o professorado. Você nunca chega na hora. Quando chega, a sala está toda formada. Aí dá uma explicação no domingo, dá no outro, mas vai ficar a vida toda, porque nunca chega tarde. E ele fala sobre ser exemplo. Vamos lá. A igreja é governada por Deus. O irmão pode repetir isso comigo? Vamos lá? A igreja é governada com Deus. Agora eu vou pedir que o irmão fique de pé, por favor. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. O irmão pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Primeiro você viu que a igreja é governada pelo pastor Samuel, negativo. O pastor Samuel é o Senhor da igreja, misericórdia. Deus, Jesus é o Senhor da igreja. Presta atenção, essas que estão concluindo. Isto não quer dizer que tudo o que acontece na igreja reflita a vontade divina. Ele coloca essa observação e é importante. Mas que ninguém pode deter o avanço dela. E a sua existência não depende dos homens. O governo humano da igreja foi instituído por Deus. Nem todos os pastores, presbíteros, diáconos, professores, demais líderes fazem exatamente o que Deus quer. Tem alguns que andam na desobediência, e Deus sabe disso. Não vamos nos iludir, todo pastor é obediente, todo professor é obediente, todo diácono é proibido, todo membro da igreja é obediente. Não, tem pessoas que são desobedientes. Mas aqui ele diz o seguinte: ele não faz o que Deus quer. E muitos desses ouvirão da boca de Deus um dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Cuidado na desobediência deliberada. Eu não obedeço não. Pastor é homem como qualquer homem, mas ele é o líder que Deus colocou sobre aquela igreja. Não fica discutindo nem batendo de frente com isso. E se ele tiver em erro, fica tranquilo, que o preço dele está preparado já. Agora a gente fica lutando com uma coisa que Deus instituiu. A igreja é a instituição de Deus, a liderança também. Aí fica, um dia ele fica na minha mão. Na mão? Um pastor, você quer um pastor na sua mão? Queira não, isso é muito perigoso. Deixa ele na mão de Deus. Deixa ele na mão de Deus. Ele errou, mas ele é o pastor. De uma escala de 0 a 10, ele te abençoou quantas vezes? Vamos dizer assim, Deus abençoou através da vida dele. Mas ele errou uma vez, aí dessa vez, aí pronto. Tu esquecesse de tudo o que um dia o anjo da igreja fez pela tua vida e pela tua família. Mas você acha que está certo.
e leva essa coisa no coração. Muito sério isso, irmãos. Ele diz assim: olha, vai ouvir naquele dia, muitos que andam em rebeldia, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem disse isso foi Jesus. Tal realidade mostra que há entre nós os que lideram, aqueles que são fiéis, mas aqueles também que não são fiéis. Existem os infiéis dentro da casa do Senhor. Existe no meio do joio, do trigo, o joio. Ele quer dizer isso. Tal realidade há entre nós. Tem uns líderes que são fiéis, outros não são. Já pensou que lástima um líder ensinando sobre o dízimo e a oferta e ele não é? Ele está ensinando o quê? Condenação para si mesmo, porque ele não devolve o que é de Deus, mas ele ensina isso. Era melhor que nunca fosse pastor de igreja ou professor de sala. Não pense que essa palavra só se aplica a pastor, não. Ah, eu sou diácono. Ok, mas serve bem como diácono? Essa lição abrange tudo, irmão. E finalmente, no momento certo, João capítulo 13, de 1 a 20, vai ser separado quem serve e quem não serve. E outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, existe o governo humano na igreja, sim, mas o divino, ele prevalece. O próprio governo humano, ele é conduzido pelo governo divino. Enfim, Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que governa esta igreja, Pai, o teu povo, ó Pai. É o Senhor que nos dá a oportunidade de fazer o melhor. Perdoa, Deus, a nossa negligência. E algumas vezes, ó Deus, não temos obedecido a tua palavra. No Salmo de número 139, concluindo aquele salmo, o salmista Davi, um homem segundo o teu coração, ungido, ele diz: Senhor, sonda-me e conhece meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece meus pensamentos. Senhor, veja se há em mim algum caminho mau, alguma coisa errada, mas guia-me pelo caminho eterno. Nessa manhã a tua igreja, nós líderes, nós da Escola Bíblica Dominical, queremos pedir perdão ao Senhor. Durante esse mês, no simpósio, congresso, tanto aprendizado. E a tua palavra nos ensina que todo aquele que ouve minha palavra e as põe em prática, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve minha palavra e não pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa na areia. Vai vir a chuva, vai vir a prova, mas aquela casa que parece estar firme vai cair. E grande será a sua ruína, porque ouve, aprende, mas nunca coloca em prática. Meu Deus, esse simpósio nunca mais será esquecido por nenhum de nós. Tu és o líder sobre a excelência dessa igreja. Tu és o pastor supremo dessa igreja. O Senhor é que conhece tudo sobre a vida da tua igreja, Pai. Por isso que pedimos nessa oração, humildemente, tenha misericórdia de nós e nos faça ser líderes zelosos, porque tua palavra aqui nos diz: maldito é o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nos ajuda a entender a tua palavra. Louvado seja teu nome. Obrigado por esse simpósio. Obrigado por esse encerramento, onde aprendemos que até o líder humano é governado pelo líder divino, e que tudo aqui é para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Nos dá esse entendimento cada vez mais. E obrigado pelo teu amor, que o Senhor amou tanto a igreja que se entregou por ela. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o organismo, toda a igreja, aleluia, espalhado na face da terra, toda a organização, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?